Oi, gente, eu sou a Manuela Queiroz e hoje eu vou falar sobre crase para vocês. Crase vem do grego e significa fusão. Ela é a junção de um a preposição mais um a artigo, ou do a preposição mais os pronomes aquele, aquela, aquilo e a qual. O sinal que indica crase é esse. O nome dele é grave. Ele serve para mostrar que aqui existe a fusão de um a com outro a. Sempre uso crase antes de horário fixo. Exemplo, a festa começa às 11 horas. Sempre uso em expressões adverbiais femininas. Exemplo, cheguei à tarde, comi à vontade. E em casos facultativos, ou seja, onde a crase é opcional. Exemplo, refiro-me a Júlia, leve-o até a porta. Depois do uso da preposição até, o uso da crase é opcional, ou seja, facultativo. Diante de substantivos próprios femininos, o uso da crase também é opcional. É facultativo também diante de pronomes possessivos femininos, diante de senhora, senhorita e dona. Eu não uso a crase antes de verbo, exemplo, voltamos a pintar a tela. Antes de alguns pronomes, eu também não uso a crase. Exemplo, entregou a ela. Eu também não uso a crase quando o a está no singular e a palavra seguinte é feminina no plural. Exemplo, entregou a escolas vários computadores. Casa, terra e distância são palavras femininas e só se usa crase se elas forem determinadas. Exemplo, fui à casa da minha avó. Antes de palavras masculinas, eu também não uso crase. Exemplo, continuarei meu caminho a pé. Eu posso utilizar a crase diante de palavras masculinas quando eu tiver uma palavra ou expressão feminina na frente, mesmo que subentendida. Como na expressão a moda, a maneira. Quando eu falo móveis a Luís XV, eu estou falando móveis à moda de Luís XV. Por isso que o a que está na frente de uma palavra masculina está craseado. Agora eu vou mostrar 3 macetes com 3 regras para na hora de descobrir se o a precisa ou não de crase ficar mais fácil. Primeiro, substitua a palavra depois da qual aparece o a por um termo masculino. Se o a se transformar em ao, existe crase. João voltou à cidade natal. Será que o a tem crase? Vou trocar a cidade por um termo masculino. João voltou ao país natal. O a se transformou em ao, então significa que na frase feminina tem crase. Exemplo, respondi às perguntas. Troquei perguntas por um termo masculino. Respondi aos questionários. O as se transformou em ao, então significa que tem crase. Segunda dica, nomes geográficos. Substitua o a por para a ou para. Se precisar de para a, tem crase. Exemplo, foi à França. Foi para a França. Significa quem foi à França tem crase. E em fui a São Paulo, será que tem crase? A resposta é não, pois fica fui para São Paulo e não fui para a São Paulo. Então, fui a São Paulo não tem crase. Ou seja, para a vai crase, para não vai crase. Vamos ao último macete. Por exemplo, retornou da Argentina. Tem crase? Troca o retornou por voltar. Como você colocaria? Voltou da Argentina ou voltou de Argentina? Se você usar o da, a crase. Se você usar o de, não tem crase. Exemplo, retornou a Roma. Voltou de Roma. Em retornou a Roma, não tem crase. Os pronomes aquele, aquela e aquilo podem ter crase. Exemplo, cheguei àquele lugar. Como eu vou saber se tem crase? É só substituir o pronome aquele por a este. Se mantiver o sentido, tem crase. O aquele pode ser substituído por a este, o aquela por a esta e o aquilo por a isto. Exemplo, vou àquelas cidades. Vou a estas cidades. Manteve um sentido, vou àquelas cidades, tem crase. É isso. Espero que vocês tenham gostado.